primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Vereador Genilson Drummond de Pina. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Feita a chamada a número regimental para dar início à sessão ordinária deste dia, senhor presidente. Declaro aberto para a sessão em nome de Deus e solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos vereadores que encontram sobre a mesa o livro para o uso da pequena e do grande expediente. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 6 de agosto de 2015, às 10 horas, expediente. Projeto de lei de número 64 de 2015, proponente mesa diretora, ementa dispõe sobre instituir o auxílio-refeição para os servidores efetivos do Poder Legislativo e da outras providências. Projeto de lei de número 65 de 2015, proponente vereador Lohan Gomes da Silveira, ementa dispõe sobre denominar oficialmente com o nome José Gonçalves dos Santos a rua localizada no bairro da Rasa. Projeto de decreto legislativo número 8 de 2015, proponente vereador Lohan Gomes da Silveira, ementa dispõe sobre outorgar ao senhor Alex Daltro Leite o título honorífico de cidadão buziano, que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo de número 9 de 2015, proponente vereador Lohan Gomes da Silveira, ementa dispõe sobre outorgar à senhora Lúcia Pereira Policarpo o título honorífico de cidadã buziana, que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Requerimento de número 61 de 2015, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito cópia da relação dos expositores cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, que comercializam na Feira Municipal Periurbana. Requerimento de número 62 de 2015, requerente vereador Felipe do Nascimento Lopes, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito o nome, quantidade e localização das escolas do município e seus níveis de ensino, número de creches e número de alunos matriculados nas creches, número de alunos da educação infantil, número de alunos do ensino fundamental, primeiro segmento, e número de alunos do ensino fundamental, segundo segmento, bem como número de alunos do ensino médio regular e número de alunos do ensino médio formação de professores. Solicito ainda todos os programas educacionais, programas de alfabetização, entre outros, e número de alunos e nome das escolas que desenvolvem o projeto de correção de fluxo. Indicação número 109 de 2015, que requerente, proponente vereador José Márcio Moreira dos Santos, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de uma unidade básica de saúde, UBS, para atender a população da localidade do Capão, Rua Custódio Alves, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Indicação de número 110 de 2015, proponente vereador José Márcio Moreira dos Santos, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a construção da sede própria da Unidade Básica de Saúde, UBS, para atender a população do bairro de Manguinhos, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Indicação de número 111 de 2015, proponente vereador Geomires da Costa Gomes Filho, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que seja viabilizada uma ambulância do tipo UTI móvel no período de 24 horas, para o centro da cidade. Ordem do dia. Votação única das proposições, requerimentos de números 61 de 2015, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, e de número 62 de 2015, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Votação única das proposições, indicação, de número 109 e 110 de 2015, de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, e a de número 111 de 2015, de autoria do vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Gabinete da Presidência, quinta-feira, 6 de agosto de 2015, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura dos ofícios. Mas é pergunta
Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 28 de julho de 2015. Ofício GAPRE, número 341 de 2015. Senhor Presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar anexa a lei abaixo discriminada, aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada. Lei número 1125, de 28 de julho de 2015, que dispõe sobre autorizar ao Poder Executivo abrir crédito adicional especial na importância de R$ 136.364,26. Volume do ensejo para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Câmara Municipal, Gabinete da Presidência, ofício número 43 de 2015, Armação dos Búzios, 29 de julho de 2015, assunto encaminhamento da Carta de Armação dos Búzios sobre Segurança Pública. Excelentíssimo senhor governador, cumprimentando nesta oportunidade, venho em nome da população e líderes desta cidade encaminhar a Carta de Búzios, documento resultante da audiência pública sobre segurança pública, realizada no dia 29 de junho de 2015 em nossa cidade. Vale-me do ensejo para renovar Vossa Excelência protesto de elevado da estima e consideração. Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente da Câmara Municipal. A carta foi protocolada na Divisão de Documentação e Protocolo e Arquivo da Casa Civil do Governo do Estado no dia 30 de julho de 2015. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Só para registrar a presença do Neemias Lopes, presidente da associação lá do canto esquerdo de Jeribá, e aí um aspirante aí, um pré-candidato aí a vereador a uma dessas cadeiras aqui da Câmara Municipal. Seja bem-vindo aí, volte sempre. Com muito prazer, registre a presença de mais um Lopes. O teor desta carta... Lopes é primo, né? A carta encaminhada pela presidência desta Casa ao Governo do Estado foi com cópia... Foi para o governador Luiz Fernando Pezão, mas também com cópia para o vice-governador Francisco Dornelles. Memorando número 9 de 2015, do gabinete do vereador José Márcio Moreira dos Santos, referente a assunto ausência em sessão ordinária. Armação dos Búzios, 6 de agosto de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Pelo presente, incumbiu-me informar que o senhor vereador José Márcio Moreira dos Santos não estará presente na sessão ordinária do dia 6 de agosto de 2015, quinta-feira, por tratar de assuntos particulares e solicitar aos senhores vereadores que analisem as matérias em epígrafe. Sendo só para o momento, subscrevo-me renovando o protesto de estima e consideração, atenciosamente, assistente parlamentar Marcos Antônio S. Nascimento. Gabinete do vereador Leandro Pereira dos Santos, memorando número 46 de 2015, justificativa de ausência em sessão ordinária. Venho por meio deste informar que, em virtude de motivo particular, o vereador Leandro Pereira dos Santos não estará presente à sessão ordinária do dia 6 de agosto do ano em curso. Sem mais para o momento, e certo de poder contar com vossa colaboração neste sentido, desde já agradecemos. Armação dos Búzios, 6 de agosto de 2015, assessora parlamentar Tatiana Bittencourt Pinheiro. Feita a leitura de ofícios e memorando, senhor presidente. Só para informar aos companheiros vereadores da importância desta Casa Legislativa, e aí eu incorporo a todos os vereadores, quando nós aqui mesmo começamos uma campanha, vereador Felipe, sobre a possibilidade do nosso município sediar as competições de vela em nosso município. A gente sabe que é difícil, é complicado, mas uma certeza, uma coisa positiva já começou a acontecer, vereador. O município já ganhou na mídia, o que fosse pagar hoje era um absurdo em dinheiro para ser divulgado à cidade. Então são matérias que saíram do Jornal o Globo, Jornal Folha de São Paulo, enfim. Hoje, por ser uma das melhores raias do nosso estado, e até do Brasil, Búzios é uma opção, até mesmo para tirar uma vergonha que é hoje a Baía do Guanabara, da forma da poluição que existe lá, e há um risco muito grande dos competidores internacionais ter alguns problemas de causar saúde. Então, Búzios está se dispondo
a sediar, a dar o espaço à cidade. É uma campanha das entidades públicas, HB, Associação de Convention Bureau. Então, eu queria que todos os vereadores também pudessem incorporar e ter o mesmo sentimento, que é de suma importância, e Búzios tem ganhado a mídia espontânea nos jornais desse nosso país. Então, só para dizer que foi uma ideia desta Casa Legislativa, nossa aqui inicial, onde convidamos a todas as entidades e hoje está ganhando corpo. Então, a importância realmente que a cidade é maior do que todos nós. Então, eu quero compartilhar com os companheiros. O vereador Felipe esteve comigo numa reunião, né, nós estivemos lá com a Associação de Hotéis, onde teve um plano de mídia, né? Então, já está ganhando corpo. Eu vejo com muito carinho, realmente, o Comitê Olímpico Internacional já recomendou o COI que realmente essas competições fossem feitas em Búzios em virtude dessa situação. Então, praticamente, nós já tivemos um avanço muito importante nessa ideia que partiu aqui dessa Casa Legislativa de todos os vereadores. Senhor presidente, pois não, querido. Permita só pegar um gancho num assunto tão importante como esse. Pois não. Né, nós não poderíamos deixar de falar, quebrando aqui um pouco do protocolo, mas primeiro parabenizar a Casa pela iniciativa. Né, foi uma iniciativa visando o bem da cidade, né, que está dando uma repercussão a nível nacional e internacional muito grande. Então, assim, uma ideia de Vossa Excelência jogou e é esse resultado que nós estamos tendo aí. E uma falta de planejamento e de ideia do Executivo, que tem toda a estrutura para fazer isso, tem todo o interesse e deixou o tempo passar tão junto da Olimpíada. Isso já podia estar sendo articulado já há 2 anos atrás, mas eu acredito que a mobilização de Vossa Excelência na frente dessa casa, em querer trazer e oferecer à cidade, porque não é só o mar que nós vamos oferecer, nós vamos fazer um movimento na cidade, aí vai aquecer a economia, isso tem que ser dito, né? Então, eu parabenizo Vossa Excelência na liderança desta ideia, na frente desta ideia, né? Eu estou vendo o sucesso da campanha, né? Abraçada pelo Bureau, pela HB. Então, parabéns pela ideia e vamos torcer para que de fato Búzios tenha essa melhor raia aí, uma das melhores raias do mundo nas Olimpíadas no ano que vem. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Com certeza, vai atingir todos os municípios da nossa região dos lagos. É de suma importância. Sem falar da manhã, tem uma barqueata, vai haver uma barqueata amanhã, como início da campanha, que convida todos os vereadores, vai ser da armação e quem gosta de stand-up, vai ser uma movimentação muito bacana e vamos mostrar à sociedade, até para o Estado, da importância dessa... amanhã estou pensando que hoje é sexta, sábado. Então, convido a todos os vereadores para estar conosco nessa barqueata. Eu acho que, vereador Felipe, isso é um movimento da cidade, e se é da cidade, é nosso também. Então, quero que todos os vereadores se sintam também diante desse processo, que é uma coisa... Uma coisa pode ter certeza, Búzios já está ganhando com isso, porque o que já foi divulgado na mídia, nacional e internacional, não teria preço se fosse pagar. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura das matérias que constam no expediente, na íntegra. Genilson? Não registrou, não. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Genilson, tá bom. Registrar a presença do vereador Genilson Normando Pina. Registrado. Está a presença do nosso querido comandante Zazedia, que nós temos um prazer muito grande de estar conosco aqui nessa manhã, recebendo então cópia da carta que enviamos ao governador e vice-governador da audiência pública aqui realizada então, junto com a sociedade, os vereadores, líderes evangélicos, enfim, o padre da cidade. Foi uma audiência muito bacana e encaminhamos ao governador e o vice-governador.
Então, estamos encaminhando cópia a ele do resultado do trabalho dessa Casa Legislativa. Forte abraço, Zé Dia. Beijo no coração, irmão. Valeu, obrigado. Mesa diretora da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, projeto de lei de número... Projeto de lei de número 64, 2015, dispõe sobre instituir o auxílio-refeição para os servidores efetivos do Poder Legislativo e da outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Jorge, vereador Gogô. Registrar a presença do vereador João Mendes Registramos. Gomes. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º. Fica instituído o auxílio-refeição em pecúnia de caráter indenizatório, cujo valor será de R$ 15 por dia trabalhado, destinado ao custeio das despesas realizadas com alimentação pelos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, detentor de cargo de provimento efetivo e efetivo em comissão, em pleno exercício de suas atividades e que se encontrarem nas seguintes condições. Inciso 1. Submetidos no mínimo a jornada de 40 horas semanais de trabalho. Parágrafo 1º. O valor do auxílio-refeição estabelecido no caput deste artigo será revisto anualmente, sempre na mesma data e corrigido pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou outro índice que vier a substituí-lo, acumulado no período de 12 meses, sendo preservado a sua irredutibilidade. Artigo 2º. Fica vedado o pagamento do auxílio-refeição aos servidores públicos efetivos e efetivos ocupantes de cargos em comissão que se encontrarem afastados a qualquer título, inclusive em virtude de férias, casamento, luto, cedidos, licenças em geral, ou se ausentarem do serviço, ainda que as faltas sejam abonadas ou justificadas. Parágrafo 1º. Os afastamentos a que se refere o caput deste artigo não abrangem os servidores requisitados pela Justiça Eleitoral para o serviço de apoio no período eleitoral, o serviço da Justiça Comum, quando fizerem parte do júri popular, e os autorizados a se ausentarem do serviço para doar sangue. Parágrafo 2º. As faltas em virtude de participação em treinamento, conferências, congressos, qualquer tipo de eventos similares que não ensejem o direito à diária, serão considerados para efeito do cálculo do auxílio-refeição como dias trabalhados. Parágrafo 3º. Não será devido o pagamento do auxílio-refeição aos servidores nos dias em que fizerem jus ao recebimento de diária. Parágrafo 4º. Não será devido o pagamento do auxílio-refeição aos servidores efetivos e efetivos em comissão no período de recesso parlamentar, quando a Câmara adotar o regime de meio expediente no período de 8 às 12 horas. Artigo 3º. Pagamento indevido do auxílio-refeição, bem como sua utilização de forma desvirtuada, caracteriza falta grave, sujeitando-se o agente público responsável pelo apontamento da frequência ou a autoridade às penalidades previstas em lei. Parágrafo único. Os valores indevidamente recebidos deverão ser compensados no mês subsequente de uma só vez. Artigo 4º. O auxílio-refeição instituído por esta lei: 1. Não detém natureza salarial ou remuneratória. 2. Não se incorpora a remuneração, vencimento, remuneração, provento ou pensão do servidor público para quaisquer efeitos. 3. Não é considerado para efeito de 13º salário. 4. Não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária ou de assistência à saúde. 5. Não configura rendimento tributável do servidor. 6. Caracterizado como salário utilidade ou prestação salarial in natura. Artigo 5º. O valor do auxílio-refeição será acreditado em pecúnia na conta corrente do servidor, juntamente com a remuneração mensal. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2015, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Messias Carvalho da Silva, primeiro secretário. Leandro Pereira dos Santos, segundo secretário. Projeto de lei de número 65 de 2015, gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre denominar oficialmente com o nome João Gonçalves dos Santos a rua localizada no bairro da Rasa. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica denominado oficialmente com o nome de José, fica denominado oficialmente com o nome de João Gonçalves dos Santos, a rua localizada
entre o log 0632 e o log 1144 da prancha L2249-E3 da Lei 804/2010. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente como João Gonçalves dos Santos a rua localizada entre o log 0632 e o log 1144 da prancha L2249-E3 da Lei 804/2010, com o intuito de fazer com que a comunidade passe a ter identidade com o local. João Gonçalves dos Santos, falecido, conhecido comerciante marceneiro, irmão de Manelzinho Gonçalves, deixou 2 filhos, Cláudio da Madipédia e Luiz Carlos da Madeireira Marina. Sala das Sessões, quinta-feira, 6 de agosto de 2015, Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira, projeto de decreto legislativo número 8 de 2015, dispõe sobre outorgar ao senhor Alex Daltro Leite o título honorífico de cidadão buziano, que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Armação dos Bus, no uso das atribuições legais, resolve. Artigo 1º, ficou outorgado ao senhor Alex Daltro Leite o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Projeto de decreto legislativo de número 9 de 2015, gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre outorgar à senhora Lúcia Pereira Policarpo o título honorífico de cidadã buziana, que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Armação dos Bus, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º, fica concedido à senhora Lúcia Pereira Policarpo o título honorífico de cidadã buziana, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, requerimento número 61 de 2015, excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que este subscreve atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer a outra mesa na forma regimental o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando cópia do cadastro completo de todos os expositores cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda para comercializarem na Feira Municipal Periurbana. Justificativa, considerando que é dever do legislador fiscalizar com base no artigo 35, inciso 24 da Lei Orgânica Municipal, segue o presente requerimento. Com base no apresentado, rogo aos nobres edis a aprovação do presente requerimento. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2015, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Requerimento de número 62 de 2015, gabinete do vereador Felipe do Nascimento Lopes, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve, atendendo único e exclusivamente tudo mais que determina o interesse público, requer a outra mesa na forma regimental o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando nome, quantidade e localização das escolas do município e seus níveis de ensino, número de creches e número de alunos matriculados nas creches, número de alunos da educação infantil, número de alunos do ensino fundamental, primeiro segmento, e número de alunos do ensino fundamental, segundo segmento, bem como o número de alunos do ensino médio regular e número de alunos do ensino médio formação de professores. Solicito ainda todos os programas educacionais, programas de alfabetização, entre outros, e número de alunos e nome das escolas que desenvolvem o projeto de correção de fluxo. Justificativa, considerando a preocupação do nobre edil com a educação de nosso município, busca-se sanar questionamentos e analisar com cautela a situação em questão. Considerando ainda a previsão legal em nossa lei orgânica, artigo 35, inciso 24, e o regimento interno, estando em pleno exercício regular do direito, quando pleiteia informações inerentes à administração pública, respeitando o prazo estipulado no dispositivo acima mencionado. Diante do exposto, rogo aos nobres pares para aprovação da matéria em epígrafe, sala das sessões, 6 de agosto de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, vereador, autor. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Lúcia vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, líder do PSDB, futura candidata a prefeito ou vice-prefeita. De acordo com a vontade do seu coração. Joyce Lúcia Costa dos Santos.
Registrar a presença da vereadora Joyce Costa, mas também muito me alegra em saber que Vossa Excelência também é um pretenso pré-candidato ou está participando, apoiando alguém, talvez como vice também, liderança do PP, com toda a bagagem do Dornelles. Ô, coisa boa! Obrigado, vereador. Parabéns pela entrevista, senhor presidente. Obrigado. E para dizer a Vossa Excelência que nós não somos donos da nossa vontade, né? Se o povo chamar, a gente vai, né? A música Toninho, em seguida, do povo é popular. E Toninho sumiu, nunca mais pôde voltar. Gabinete do vereador José Márcio Moreira dos Santos, indicação número 109, 2015, excelentíssimo senhor presidente. O vereador que subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica do outra mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a construção de uma unidade básica de saúde, UBS, para atender a população da localidade do Capão, na rua Custódio Alves, Armação do Búzios, Rio de Janeiro. Justificativa: o objetivo dessa solicitação é atender a população do Capão, que necessita de cuidados com a saúde, com agilidade e presteza, evitando que busquem atendimento em outros bairros. Os moradores desta localidade anseiam por um atendimento médico de qualidade através da Unidade Básica de Saúde, UBS, que tem como princípio o acompanhamento da saúde de toda a família como forma de controle e prevenção, diagnosticando possíveis enfermidades, levando o tratamento necessário preferencialmente antes que a doença se agrave. A construção da Unidade Básica de Saúde no Capão garantirá um bem-estar social da comunidade local, cuidando da saúde de seus moradores. Sala de sessões, 6 de agosto de 2015, José Márcio Moreira dos Santos, vereador autor. Gabinete do vereador José Márcio Moreira dos Santos, indicação número 110 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica do outra mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a construção da sede própria da Unidade Básica de Saúde, UBS, para atender a população do bairro de Manguinhos, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Justificativa: o bairro de Manguinhos possui uma população numerosa e o objetivo dessa solicitação é atender aos anseios desta comunidade, que necessita de atendimento médico através da construção da sede própria da Unidade Básica de Saúde, UBS, que tem como princípio o acompanhamento da saúde de toda a família dos moradores do bairro como forma de controle e prevenção, diagnosticando possíveis enfermidades, levando o tratamento necessário, preferencialmente antes que a doença se agrave. Considerando o grande número de moradores deste bairro, que atualmente é atendido pela Policlínica, beneficiando a todos com um atendimento mais rápido e preferencial, proporcionando aos moradores uma saúde digna de primeira qualidade, além de descongestionar o fluxo da Policlínica de Manguinhos. Sala das sessões, 6 de agosto de 2015, José Márcio Moreira dos Santos, vereador autor. Gabinete do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, indicação número 111 de 2015, excelentíssimo senhor presidente. O vereador que subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica do outra mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que seja viabilizada uma ambulância do tipo UTI móvel no período de 24 horas para o centro da cidade. Justificativa: tendo em vista que saúde é coisa séria e, assim sendo, visando o melhor atendimento aos moradores do centro da cidade e bairros adjacentes, bem como aos turistas que os frequentam, considerando o grande número de veículos que diariamente trafegam no sentido central, no sentido centro ao hospital, gerando um engarrafamento caótico no trânsito, principalmente nos horários de pico e no verão, que triplica o número de veículos, dificultando o acesso do socorro e muitas vezes o atraso no atendimento pode levar o paciente a complicações gravíssimas. Diante do exposto e por considerar de grande relevância e utilidade pública tal indicação, é que rogo aos nobres pares a aprovação da referida matéria. Sala das sessões, 6 de agosto de 2015, Gelmires da Costa Gomes Filho, vereador autor. Por favor, vereadora Joyce, assinar as proposições. Feita a leitura na íntegra das matérias constantes do expediente, senhor presidente. Vereador Felipe Nascimento Lopes, fazendo uso do pequeno expediente, Vossa Excelência, um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Nessa manhã eu venho solicitar, em um dos requerimentos, algumas informações sobre número de alunos, escolas, creches,
programas de alfabetização, correção de fluxo do nosso município, para que possamos, nós estamos em agosto, com uma rede de estudantes crescente todo ano, e nós estamos há 2 anos e meio de governo, nenhuma escola construída nos últimos 2 anos e meio, problemas que a gente pode ver aparentemente na educação e problemas que também não são visíveis aos olhos da população e aos olhos da própria Câmara Legislativa, como é os problemas aí, os problemas de aprendizado. Nós temos aí estudantes, alunos sendo promovidos de série, quando na verdade não deveriam, mas está sendo feito isso por conta da apresentação de números positivos, o que é só uma maquiagem da realidade. Então nós temos aí 2 anos e meio depois, nenhuma escola no município, com uma rede de estudantes crescente. 2 anos e meio depois, o governo ainda não teve a capacidade de dar uniforme para os alunos, para os estudantes. Mas se o aluno chegar sem uniforme na escola, ele é cobrado, porque ele precisa estar uniformizado para entrar na escola, quando o governo, na verdade, não dá. Eu sempre digo que os diretores são obrigados a cobrar, porque a ordem vem de cima, mas quem tem que ser cobrado é o prefeito e a secretária. Porque 2 anos e meio, os pais ainda, quem tem condição, ainda tudo bem. Agora, tem gente que não tem condição e tem que comprar o uniforme, porque senão a criança não entra na sala de aula. Isso é o que a gente pode ver. Nós tivemos aí a reforma da José Bento ano passado, e esse ano temos problemas estruturais com a José Bento de novo. Então são problemas na rede de educação que o governo não consegue, e cada ano que passa, cada dia que passa, só se acumula. Nós temos aí falta de professor, ainda hoje, falta de professor, fora os que estão dentro insatisfeitos, trabalhando com 20% a menos do pagamento. 20% a menos. É uma desmotivação para quem está lá dando aula, ensinando e tentando cuidar, tentando dar um direcionamento para o futuro das crianças desse município, senhor presidente. Então, não dá para entender o que o governo acha de futuro, porque hoje o professor ganha 20% a menos. Nós temos problemas estruturais, problemas que a gente não vê, como, por exemplo, a manipulação do Plano Municipal de Educação, que nós tivemos aqui numa sessão de quase 12 horas, reparando os erros que vieram de lá. 54 fraudes dentro do Plano Municipal de Educação. Manipularam a comunidade escolar, manipularam os professores, os estudantes, os pais de alunos, e mandaram uma outra coisa para cá para que fosse votado, e mandaram em cima da hora de propósito, né? Então tudo isso são problemas maldosos, pensados previamente, que a pasta da educação na nossa cidade está fazendo. E depois de 2 anos e meio, depois de mais de 500 milhões de reais gastos, nós não temos resultados visíveis e nem invisíveis na educação da nossa cidade. Fora problema de merenda que a gente já cansou de falar aqui, que ainda continua. Não dá para esconder, não. Não dá para esconder, não. É a realidade. Está aí. Vai doer quem doer, mas é a realidade. O governo vai ter que melhorar muito. Tem que melhorar muito, porque não dá. Então, nós estamos pedindo essas informações. A vereadora Joyce teve um assunto desse aqui, pedindo uma projeção de construção de escola para esse ano. Isso foi ano passado, né? Até hoje não foi feita nenhuma, vereadora. Um ano depois, nenhuma escola foi feita. E pode ter certeza, a rede cresceu, porque cresce sempre. Cresce sempre. Então, nós estamos pedindo essas informações aí, contamos aí com o voto do colegiado, né? E contamos também que o governo se planeje, porque, inclusive, senhor presidente, no Plano Municipal de Educação, tinha uma ação que era imediata para a construção e reformas de escolas, que foi mudado o prazo a partir de 5 anos. Ou seja,
investimento que deve ser feito imediato, o governo está deixando para depois que o prefeito não for mais nem prefeito, né? Então, a gente precisa estar olhando isso, porque a nossa rede é uma rede que foi começada a construir, só para terminar, senhor presidente, estou terminando já, que o meu tempo já foi. A nossa rede começou há 20 anos atrás com o primeiro prefeito, Mirim, fez as escolas. E aí, de lá para cá, as escolas precisam ser reformadas e novas escolas precisam ser construídas. Porque a cidade, quando começou, tinha 8 mil habitantes, hoje tem 30. Então, a nossa demanda, a nossa necessidade cresceu também. Então, é importante esse planejamento, é importantíssimo esse planejamento, que o governo tem que ter 2 anos e meio depois, inaugurou rua, pracinha, mas escola que é bom, nada, né? Obrigado. Muito obrigado. Hugo. Convoco o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Presidente, caros colegas vereadores, assistentes que nos honram nessa manhã, nosso cordial bom dia. A pauta hoje, aliás, eu quero parabenizar todos os vereadores, sem exceção, da importância da pauta, né, dos dias de sessões, que tem sido muito rica, né, na cobrança, na orientação, enfim, nas solicitações que tem se feito em nossa cidade. Quero parabenizar todos os vereadores. Eu queria hoje falar um pouquinho de um projeto de lei da mesa diretora, que para mim é um motivo de muita alegria. Eu quero compartilhar com os vereadores da importância quando nós fizemos um enxugamento nesta Casa Legislativa. Hoje, os funcionários concursados, eles, nos 4 cantos da Câmara, vivem sorrindo, porque a gente está fazendo valer o direito deles. Ninguém está fazendo isso, politicagem em cima do funcionário. Nós estamos fazendo valer o direito do funcionário público, que realmente eles têm como garantia. E aí hoje quero agradecer a todos os vereadores da acolhida, um projeto de lei aprovando a alimentação, né, que é importante para os funcionários desta casa. Eu me sinto muito feliz e honrado de poder contribuir com a administração dessa casa e podendo valer e dando direito aos concursados, que nós temos o maior carinho, e geralmente o concursado ele é mal visto na administração pública. Ele é feito como um patinho feio que não gosta de trabalhar porque é maldoso, e aí começa, alguns até mandam para a rua. Mas aqui eu quero deixar claro, eu tenho uma alegria, uma satisfação muito grande, todos os concursados trabalham com o maior prazer, com o maior carinho. Nós aprovamos aqui um projeto onde os concursados podem participar das comissões. Cada comissão que ele participa, ele ganha mais de R$250 cada um, que pode ser incorporado ao salário deles. Então, a casa tem feito o papel. E isso aí eu quero compartilhar com todos os vereadores. Para nós é motivo de muita alegria de poder estar hoje falando aqui da importância de estar dando aquilo que é de direito ao funcionalismo público dessa Casa Legislativa. Queria dizer um pouquinho para vocês do empenho que nós estamos buscando, já fora da pauta, mas eu não posso nem fugir da pauta, vou falar no grande expediente, tentar falar, mas dizer, vereador Felipe, que é importante, vereador Lohan e Vianilson, que nós possamos também inserir no orçamento do nosso município para esse ano a construção de casa. Eu acho que cabe também ao vereador a planejar no orçamento, colocar no orçamento construções de casa, de escola, que é importante, é realmente importante. Búzios, se o município não construir uma escola por ano, ele vai ter problema na sua administração. Já comprovado, porque é uma cidade que a cada instante está chegando gente no nosso município e nós somos obrigados a dar espaço para os alunos que chegam para viver na nossa cidade. Então, fechando, eu queria dizer que é de importância que nós possamos fazer, vereador Genilson, um levantamento e de colocar no orçamento uma importância também para a construção de casas. Me parece que nós não fizemos isso no orçamento passado. Construção de escola. Então é importante que os vereadores se atentam na chegada do orçamento aqui, que nós possamos colocar no orçamento construção de escola
também em nosso município. E dizer que estamos aí, a cada dia, a cada instante, buscando mais espaço e dando realmente o direito para quem tem direito. Então, eu quero aqui parabenizar todos os funcionários efetivados da Casa Legislativa, desse projeto da mesa diretora. Quero agradecer o companheiro da mesa, vereador Messias, vereador Leandro, que está com o neném, o filho dele não está muito bem, mas que, graças a Deus, já está bem, teve ruimzinho, mas está bem, e hoje não veio hoje nem na terça-feira, mas dizer que para nós é um motivo de muita alegria de poder contemplar o funcionalismo público dessa casa. E administrar é isso, é você enxugar, é você dar os direitos e deveres dos funcionários públicos, né? Aqui já temos garantia, mas esse ano o aumento a todos, aí sem exceção, do efetivados e comissionados, e com certeza no ano subsequente também estará garantido a todos os funcionários dessa casa. O mais, muito obrigado, e a todos um bom final de semana. Muito obrigado. Convoco o vereador Genilson Drummond de Pina a fazer uso do pequeno expediente. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, assistência, meu bom dia. Senhor presidente, primeiro quero parabenizá-lo e, juntamente com a mesa diretora, pela iniciativa. A gente sempre fala da valorização do funcionário e realmente é preciso, e a gente sempre fala antes tarde do que nunca, e Vossa Excelência veio e, junto com a mesa, conseguiu resolver essa questão que já teria que ter sido resolvido há muito tempo, mas, como a gente sempre fala, antes tarde do que nunca. Quero também falar aqui do requerimento do vereador Felipe Lopes. Acho que é um requerimento válido, todo requerimento é válido, mas nós, vereadores, temos que começar a analisar qual o cunho do requerimento, qual o propósito do requerimento. Porque depois as pessoas falam, não quer aprovar o requerimento porque quer defender o secretário A, o secretário B, quer esconder alguma coisa. Não é nada disso. Acho que o vereador, dependente que ele esteja no governo ou não, ele jamais vai defender qualquer secretário que faça algo de errado. Não é isso. Mas a gente tem que ver qual o propósito da informação. Se essa informação vai ser para ter uma crítica construtiva, de realmente informar a população aquilo que está acontecendo, ou se ela só tem o cunho político, que é chegar, está vendo, não tem escola e tal. A gente está falando de escola aqui, que há uma necessidade, todos os vereadores sabem e têm cobrado do prefeito que há uma necessidade de escola. Isso a gente fala desde o governo Toninho, desde o governo Mirim, e agora no governo André não é diferente. Já falamos com ele, a vereadora Joyce pediu, fez um requerimento aqui solicitando escolas. E há uma necessidade de se fazer escola mesmo. Se não fizer, daqui a pouco não vai ter vaga. E aí, a gente vê um requerimento, muitas das vezes aqui o requerimento, pedindo quantidade de profissionais de tal área, endereço do funcionário, telefone do funcionário, não sei o quê, para que faça um arquivo político. Aí depois, ir de casa em casa, telefonar. Então, nós não vamos permitir isso. Enquanto eu for vereador, não vou permitir que requerimento com cunho político seja aprovado. E aí, o vereador Felipe Lopes, ele teve 2 anos à frente da Comissão da Educação, e não é possível que ele não conseguiu essas informações que estão aqui. O vereador Messias é o presidente da comissão, e nós tivemos nas escolas, junto com a secretária do vereador, e a secretária do vereador foi anotando. O vereador Messias, ele está fazendo esse levantamento de quantos alunos tem em cada escola, de quantas escolas, de tudo. Ele está fazendo esse levantamento e, obviamente, o vereador tem feito a prestação de contas do trabalho da comissão, o qual eu fui inserido e faço parte, e nós vamos estar apresentando, de tempos em tempos, todo o trabalho da comissão que o vereador vem fazendo. E lá nós pegamos, a diretora da escola passou
Lá no Udinho, 900 alunos, a outra foi passando. Então, nós temos esses dados que daqui a pouco o vereador vai prestar conta aqui da totalidade de alunos da rede, por escola, creche, tudo isso. E aí nós vamos realmente fazer um trabalho que é dever da comissão. Está informando e está cobrando uma demanda que é crescente e que o município não vem conseguindo atender. Agora, aprovar requerimento para depois servir de cunho político, de estar dizendo que isso e aquilo, eu, sinceramente, já estou escaldado, nós vamos para 12 anos aqui, não contem com o meu voto para isso. Contem com o meu voto para coisas que realmente tenham interesse de cunho sério, de coisa que não seja para o individualismo, que seja para a coletividade. Obrigado, prefeito. Obrigado, vereador. Está me profetizando, irmão? Receba a profecia de Vossa Excelência. Vereador Gugu, seu tempo regimental de 5 minutos. Está brincando, vereador. Eu sei que na empolgação, no fundo do seu coração, seu desejo é esse. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, nossos amigos internautas. Eu venho falar nessa manhã um pouquinho de uma indicação minha, que é colocar uma ambulância lá no centro da cidade. A gente já discutiu um pouquinho isso na última terça-feira. E a demanda do nosso município é muito grande. Oscila bastante também, né? Chega num feriado, a gente tem cerca aí de 100, 150 mil habitantes. E a gente vem discutindo a questão da mobilidade urbana na cidade. E a gente está vendo o que está acontecendo. A gente hoje tem uma ambulância lá na Vila Verde. Eu acho que é muito interessante ter uma no centro da cidade. Mas o que realmente me traz a essa tribuna é falar um pouquinho desse projeto da mesa diretora. Mais uma vez, o presidente da Câmara vem contribuindo bastante, como ele já deixou muito claro aqui, o auxílio-refeição, a valorização do servidor dessa casa, a questão das diárias, que ao longo de 2013, 2014, uma excelente atitude de Vossa Excelência, que acho que a população não tem o conhecimento. O presidente dessa casa, ao longo logo num dos seus primeiros atos, era gasto em torno de R$90 mil, 2013, 2014, o presidente dessa casa veio e tirou isso tudo. Eu quero dar os parabéns, venho acompanhando, venho criticando, mas quando é para dar os parabéns, não é só nessa, mas tem muitas outras que a gente pode ficar aqui debatendo, dando os parabéns a Vossa Excelência. Minhas palavras nessa manhã são somente essas. Obrigado, vereador. Vereador Messias Carvalho, tempo regimental, Vossa Excelência, de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Eu quero aproveitar esse tempo, senhor presidente, para abordar dois encaminhamentos que tem na pauta de hoje. O requerimento do vereador Felipe Lopes e a indicação do vereador Gugu. Quanto ao requerimento, o que me vem, vereador Lohan, a lembrança, a sua fala da tribuna na terça-feira, porque certos encaminhamentos que são submetidos ao plenário geram um certo constrangimento, porque passa a impressão que o trabalho da casa ele não é feito por essa ou por aquela comissão, que o vereador é que está preocupado e interessado nessa ou naquela informação. E, enquanto vereadores, nós temos que estar atentos a isso, até porque tem essa questão que o vereador Genilson falou. De repente, hoje eu apresento alguma coisa na pauta como vereador, que tenha mais a ver com o trabalho de uma comissão da casa que está aí constituída para tal, e que eu faço parte dela, e quando eu estive lá na comissão e até a presidir, eu não fiz nada disso.
Aí agora eu venho como vereador, faço o encaminhamento que seria pertinente à comissão, que hoje é presidida por outro vereador, e quero que o plenário aprove a minha solicitação. Eu quero dizer que o vereador solicita em plenário é um direito dele, mas o plenário é que tem que avaliar aonde o vereador quer chegar com aquilo ali. O que ele está querendo transmitir? Aonde ele quer chegar? E nós estamos hoje presidindo a Comissão de Educação e estamos fazendo um trabalho, sim. Estamos visitando as escolas, as creches, estamos indo à secretaria conversar com a secretária e com seus auxiliares. Tivemos reunião com a secretária Deise, tivemos reunião com o subsecretário Rafael, tivemos reunião com o subsecretário Robalo. Solicitamos documentação sobre o plano de educação que foi elaborado, que se falou que o que foi aprovado em plenária não foi o que chegou aqui na Câmara para ser votado. Eu já estou com esse material, uma pilha de documentos, uma pasta com um monte de documentos em que a secretaria encaminha lá um ofício da secretária explicando, contando toda uma história. Já analisamos isso? Ainda não. Eu recebi esse documento essa semana. Ontem estive olhando, já li o encaminhamento da secretária, juntou uma série de documentos lá, parecer do Tribunal de Contas sobre o procedimento. Então, é um trabalho sério de investigação com base em documentos, para depois a gente apresentar o resultado desse trabalho e também sugestões sobre essa questão da educação, do número de escolas, do número de creches, quantos alunos, a demanda por vagas. Tudo isso, aqui agora, no começo do ano, discutimos aqui o problema lá com a João de Oliveira Botas, fica aquela briga de empurra-empurra, a vaga tem que ser dada pelo Paulo Freire, para o ensino médio, ou tem que ser dada pela João de Oliveira Botas? Aí um diz, não, mas é culpa de lá, não, a culpa é de cá. Nós estivemos na João de Oliveira Botas, conversamos com a direção, nós estivemos na Paulo Freire. E é claro que o propósito da comissão, enquanto comissão, e aí repito, falei isso na terça-feira, a Comissão de Educação da Câmara não é trabalho de vereador, é trabalho do Poder Legislativo, é trabalho de uma comissão constituída, é um trabalho institucional para investigar, para analisar as políticas e propor soluções. Então é isso. E nós estamos, senhor presidente, nessa hora, constrangidos até, na verdade, com um requerimento de vereador que, de certa maneira, atravessa um trabalho, porque isso aqui não é esse requerimento ele é genérico, ele não é específico, ele não está investigando algo, ele está colhendo informações. Para quê? Então, essa questão precisa ser muito bem colocada e o plenário tem que ter muita atenção. Porque, como disse o vereador Genilson, não queremos nós aqui permitir que se faça um uso político particular de temas importantes, políticas públicas, que são de interesse da coletividade e não do interesse de um vereador em particular. E, por fim, vereador Gugu, a sua indicação vai ter meu apoio, Vossa Excelência na terça-feira falou sobre isso, a gente entende a sua preocupação, ter uma UTI, como se tem na Vila... Aí a questão é de localização, tem uma UTI na Vila Verde, é bom que se tenha uma na região central, por questão de mobilidade urbana, mas e se entendendo que a UTI móvel é uma UTI que não é exclusiva, né? Ela está lá, mas ela pode sair para atender em qualquer lugar. Ou seja, se fosse um projeto de lei, não seria correto, porque iria dizer que deveria ter uma UTI no centro 24 horas, quando, do ponto de vista de uma obrigação, não se pode fazer isso, porque essa UTI teria que estar disponível para se deslocar diante de uma necessidade em outro local. Mas a indicação, ela cabe, porque aponta para uma necessidade, é estratégico, tem a questão da mobilidade. Então, assim como tem uma na Vila Verde, seria bom que nós tivéssemos 3 ou 4 em alguns pontos da cidade, mas prontas para, na hora de qualquer ocorrência fora daquela localidade, ela se deslocar para atender, porque pode ter uma ocasião aí que surgir, que Deus queira que não, pode ter um episódio que se reclame 4 ambulâncias simultaneamente atuando numa situação de emergência, e que não seria no centro, seria lá
na Vila Verde, seria lá na Rasa. Então, é importante a indicação, nós entendemos, apoiamos a sensibilidade que o vereador teve, no sentido de termos estrategicamente uma UTI situada no centro da cidade. vereador. Agora, é necessário, senhor presidente, senhores vereadores, que o município, pelo governo, tenha uma estrutura melhor nessas localidades, um posto estabelecido para ter lá essas unidades, assim como tem no posto da Rasa, da Vila Verde, lá na Vila Verde, que se tenha no centro também um local habilitado a ter essa estrutura para atender às urgências. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador. Obrigado, vereador, pela compreensão. Vereador Lohan Gomes da Silveira, tempo regimental de Vossa Excelência de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores da assistência internautas, bom dia. Primeiro, de igual forma, parabenizar pelo projeto de lei da mesa. Isso tomara que provoque o executivo, e aí a vereadora Joyce tem abordado constantemente já há algum tempo isso, que o executivo reveja o auxílio, vereador Genilson, concedido ao servidor daquele poder. Já são alguns anos estagnados, 5 anos. O meu voto é o voto contrário ao requerimento do vereador Felipe Lopes. Eu gostaria que ele estivesse aqui, porque eu fico incomodado de falar na ausência. Nada contra, mas é posicionamento. Poderia levantar, votar contra, acabou. Muito embora daqui a pouco eu vá ver no Facebook um bocado de coisa. Aliás, o que tem de fakes em Facebook virou uma indústria. Então, uma coisa, pelo amor de Deus, eu acho que é de direito do cidadão montar o seu Facebook, o seu perfil, e expor o que pensa, cobrar aquilo que acredita, reivindicar aquilo que acredita. E daqui a pouco eu vou ver, por isso que eu estou gravando, já que hoje nós não temos a sessão sendo gravada por um problema técnico. Por que eu vou votar contra? Pelos motivos já apresentados aqui anteriormente, eu tenho rotineiramente defendido de que, dentre todas as funções do vereador, que o vereador esteja junto com os secretários, dialogando, cobrando, conversando, apresentando soluções, isso é notório. Eu tenho abordado aqui já há algum tempo a questão da necessidade de construção de novas unidades escolares no município, muito embora o requerimento não tange nada disso. O requerimento não tem nada a ver com construção de escola, não. É importante destacar isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi só o discurso, porque o requerimento não tem nada a ver com construção de escola. Tá? Então, eu acho que, dentro do que foi apresentado aos vereadores pela secretária de Educação, pelas cobranças feitas, né, pelo posicionamento de cada vereador. Eu agora, durante o recesso, procurei a secretária falando das dificuldades, dos problemas. Vou até postar essa reunião que eu tive com a secretária. E aí o vereador Felipe Lopes apresenta um requerimento que, para ficar muito claro, que fala dispõe sobre solicitar ao seu prefeito nome das escolas, quantidade de quantas escolas nós temos no município, a localização dessas escolas, o seu nível de ensino, o número de creches, quantas creches nós temos no município, o número de alunos matriculados, o número de alunos da educação infantil, o número de alunos Então, o vereador não foi, a meu ver, consistente na defesa da aprovação do requerimento. Repito o que falei terça-feira. Não sou melhor do que qualquer outro vereador e nem pior. Estamos todos no mesmo patamar de trabalho, de desenvoltura, mas em busca de solução dos problemas da cidade. Mas dificilmente tem vereador que visita mais escola do que eu. E dentro do que eu apresento de discussão da educação, é interessante, não é o vereador que está falando, é a maioria, são a maioria dos diretores, pais e mestres. Antes de pensarmos, eu até divirjo um pouco desse entendimento,
antes de pensarmos na necessidade de construção de novas escolas, eu acredito que nós temos essa necessidade de discutir isso com a secretária. Nós precisamos reestruturar todas as unidades existentes dentro do município. Exemplo, Alípio. Exemplo, com o que foi feito, mas poderíamos avançar mais, Eulina. Exemplo, Eliette Mureb. Exemplo, Lídia Sherman, e por aí vai. Então, não vejo consistência no requerimento do vereador. Daqui a pouco o meu nome vai estar aí através dos fakes nas redes sociais, mas eu estou muito tranquilo na tese que a gente apresenta do voto contrário a esse requerimento. Com todo respeito, não entendi muito a intenção do vereador quanto à apresentação desse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. O vereador conhece a escola toda, né? Queria informar que, apesar de a sessão está sendo filmada, e daqui a pouco vai para o gravada, e depois vai para o YouTube, até devido à hospedagem, que hoje teve um problema, mas, com certeza, os internautas vão estar ligadinhos, vereador Lohan. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, Vossa Excelência, é um tempo regimental de 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência. O vereador Lohan deu uma virada aqui dessa tribuna aqui, melhorou bastante, viu, vereador? Acho que dá para ficar assim agora. Mas eu também quero, vereadores e vereador presidente desta casa, elogiar pelo trabalho, a desenvoltura do trabalho à frente da administração, da Câmara Municipal. E realmente, vereador Lohan, essa questão dos direitos dos servidores é de suma importância. São eles que são a linha de frente, são eles que, como, por exemplo, hoje a gente tem um departamento de imprensa, né? Está aqui a Alessandra, que nos acompanha em todas as sessões, é uma servidora concursada da casa, que em todas as reuniões de comissão participa conosco. Tem o Tribuna Livre hoje, que se fotografa e depois ela escreve dentro do Face da Câmara Municipal, que é justamente dando transparência, falando dos trabalhos da Câmara, porque as pessoas lá fora, elas têm a falsa impressão de que o vereador só trabalha 2 vezes na semana, senhor presidente. Isso é uma inverdade, porque fora os 2 dias de sessão, nós temos os trabalhos das comissões também. E eu quero, já também num gancho, depois de elogiar por esse projeto da presidência da mesa diretora, que traz esse direito para os servidores, e enaltecer o trabalho das comissões. Porque o trabalho da comissão é importantíssimo. Falando de tudo isso que a gente ouviu até agora, trabalho, por exemplo, da Comissão Mista de Orçamento, que desde sempre teve o vereador Lohan à frente desse trabalho. Eu quero dizer que sempre foi a Câmara que propôs o orçamento participativo, embora isso seja dever do Executivo. Sempre foi a Câmara, através da comissão, que deu o pontapé inicial e, ao passar dos anos, tem feito um belo trabalho, tem a cada vez mais profissionalizado, vereador Lohan, esse trabalho, porque não só a gente tem a companhia aqui dos servidores da casa, como contador, e o próprio departamento lá de baixo, que é o legislativo, mas feito participar a toda a população. O último trabalho da comissão, nós tivemos aí carro de som, foi posto na rua, convidando as associações de moradores, convidando toda a população. As reuniões aconteceram nas escolas, nós tivemos participação da MOCA, que é a Associação da Ferradura, nós tivemos participação das associações de São José, de Tucuns, de José Gonçalves, de Jeribá. Nós tivemos a participação dessas associações. E eu quero aqui também fazer um gancho, porque a Câmara, através desse trabalho, senhor presidente, propôs no orçamento as emendas orçamentárias. Emendas importantíssimas, principalmente na educação. Porque ao longo desses anos que eu venho estado nesta casa,
todos os anos, em todos os orçamentos, os vereadores têm tido o compromisso, a ética, a responsabilidade e a moral de prever emenda na educação. Nunca tiramos dinheiro sequer da saúde ou sequer da educação. Pelo contrário, sempre colocamos, frisando, mais ampliação de escolas, como o vereador disse aqui, a José Pereira Neves, a ampliação e a reforma da Escola Eulina, da Escola José Bento, da Escola Antônio Alípio. Sempre fizemos emendas para ampliação e reforma dessas escolas. E eu já venho dizendo isso. A gente tem visto o governo, vereador e presidente, fazer algumas emendas de vereadores. O bairro de Bahia Formosa, eu tenho o maior orgulho de dizer que foram 2 emendas de minha autoria, tanto da construção daquela quadra, quanto para pavimentação e drenagem daquela rua. Então, eu quero dizer para vossas excelências que tenho orgulho de Bahia Formosa ter 2 obras importantes e que foram emendas nossas, que não foi só porque foi emenda de minha autoria, não, mas teve a aprovação, teve a colaboração dos pares dessa casa, assim como em todos os trabalhos. E falando desse trabalho das comissões, enaltecer não só a comissão mista de orçamento, mas a comissão especial que nós fizemos para a revisão do Código Tributário. Poucas pessoas sabem, mas essa comissão, ao longo aí do período que nós estivemos trabalhando na sala de comissões, nós vimos o resultado nesse ano, vereador Genilson. Ela trouxe para os cofres públicos, um pouco mais de 2 milhões de reais. Ela acrescentou na arrecadação municipal em pouco mais de 2 milhões de reais. Foi um trabalho da comissão. Eu não sei se vossas excelências e os senhores sabem, mas nós tínhamos bairros, por exemplo, novos, que não estavam previstos na malha, na cobrança de IPTU, e que foram inseridos agora no Código Tributário, e que puderam, sim, agora ser gerados à cobrança. Então, isso foi um trabalho. Então, verdadeiramente, vereador Messias, presidente da Comissão de Educação, e eu estou aqui com o vereador Felipe Lopes na minha frente, eu fico triste, vereador, e não poder hoje acompanhar Vossa Excelência nesse requerimento, mas eu tenho dado meu voto favorável em todos os requerimentos. Mas eu não posso deixar aqui de falar dos trabalhos das comissões, porque isso é bom demais, é reunir os membros das comissões para trabalhar aqui na sala de comissões. É reunir e chamar todas as pessoas. Está o vereador Gugu, que faz um trabalho aqui com a Comissão dos Direitos do Consumidor, que eu faço parte também. Projetos importantes saíram, como a cobrança dos direitos aos clientes dos bancos, acessibilidade para as pessoas que têm mobilidade reduzida. Projetos importantes saem a partir da reunião dos membros de cada comissão. Então, vereador Felipe, é só por isso que eu não vou atropelar o trabalho da Comissão de Educação. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora. Na verdade, eu parabenizo a todos os vereadores, até porque as comissões permanentes dessa casa têm feito um trabalho brilhante, e era isso o nosso objetivo, de fazer valer o direito do vereador. Antigamente, algumas, não falando de entidades, as entidades achavam que poderia estar discutindo mais do que os vereadores na cidade. Então, hoje, vereador Lohan, Vossa Excelência é testemunha disso, essa casa tem uma movimentação muito permanente com as comissões desta casa. Eu quero parabenizar a todos os vereadores. Eu queria deixar um convite a todos os vereadores, assim que após acabar a sessão, eu preciso ter uma reunião com vocês com relação à Câmara de Comunidade. Eu preciso definir com vocês local, horário, e é importante isso também, desse trabalho da gente, da chamada Câmara de Comunidade, de discutir com a sociedade. Está chegando o orçamento aí, é importante, o vereador às vezes ia para as comunidades, então é importante a Câmara estar na comunidade discutindo com ela o orçamento, tão importante na vida do cidadão do nosso município. Queria convocar uma reunião após a sessão para a gente definir, junto com todos os vereadores. Já deixo convocado isso. A sessão já restabeleceu, já voltou, mas o pedaço que foi gravado também vai para o YouTube. Cadê o requerimento? Os projetos de lei número 64, ele
É urgência. Ele ia para a Comissão de Constituição e Justiça, mas há um requerimento de urgência. Eu solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de urgência. Requerimento de urgência especial de número 27 de 2015. Os vereadores que subscrevem atendendo a um interesse público e o que versa o artigo 118, parágrafo 3º, inciso 7 do regimento interno desta Casa, por tratar de matéria de alta relevância para os servidores da Câmara Municipal, requerem na forma regimental, ouvido o soberano plenário, urgência especial junto às comissões de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento na apreciação do projeto de lei de número 64 de 2015. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2015. Vereadores Geomíris da Costa Gomes Filho, Lohan Gomes da Silveira, Felipe Nascimento Lopes, Genilson Drummond de Pina, Joyce Costa, Messias Carvalho, enfim, assinam o requerimento todos os vereadores, senhor presidente. Em votação o requerimento, senhores vereadores que for favorável permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. E os outros projetos de número 065, do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre denominar oficialmente como a Rua João Gonçalves dos Santos, a rua localizada no bairro da Rasa. Projeto de lei também do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre outorgar a senhora Alex Daltro Leite o título honorífico de cidadão buziano, que será entregue na sessão solene de número 0008, também do vereador Lohan, só da Lohan hoje, meu Deus do céu, 009, que dispõe em outorgar a senhora Lúcia Pereira Policarpo o título honorífico de cidadão buziano, que será entregue na sessão solene da Câmara Municipal para a Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer. Vamos para o grande expediente, vereador escrito para o grande expediente, vereador Genilson Drummond de Pina. Vossa Excelência, um tempo ambiental de 15 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, mais uma vez, bom dia. Eu vou iniciar minha fala dessa manhã falando da questão da saúde. Eu tive, logo em seguida, na terça-feira, saí daqui, fomos até a Policlínica, até o ex-presidente da Cooperbus, Geninho. A gente encontrou lá e começamos, ele levou para mostrar alguns pontos e às vezes a gente fala que é preciso cobrar, né, com responsabilidade. Crítica construtiva ela é sempre bem-vinda, eu acho que a gente aprende com a crítica, né? Mas a gente tem que ter certeza daquilo que está falando, e nós estivemos lá, e ele falou, uma das coisas que eu vou mostrar é que não tem papel higiênico no banheiro. Aí fomos lá, tinha. Então isso pode acontecer, até na casa da gente, em qualquer lugar, faltou, e tal, por alguns momentos e tal. A gente pode até falar, não poderia acontecer isso, realmente não pode acontecer, faltar um papel higiênico, uma coisa e tal, é uma coisa, mas acontece, e a cobrança, a crítica, ela é bom para corrigir o erro, uma falha, e nós tivemos lá. E realmente, até o assessor do vereador Felipe falou comigo, ele, pô, vereador, o senhor falou que a minha foto é mentira? Não, eu não falei que a foto é mentira, a foto é verdadeira, e eu falei aqui na tribuna. E eu já vi essa foto várias vezes, e eu já vi ali também, passando ali na madrugada ali, já vi essa fila, e falei isso aqui e repito novamente. Não é assessor meu não, tá, vereador? Não é assessor meu. Então, desculpa, ele está sempre lá no seu gabinete, eu achei que fosse, peço desculpa então. Não é assessor meu não. E ele falava, né? Poxa, está achando que minha foto é mentira? Não, não é mentira, é verdadeira. Eu já presenciei, vi e já cobrei isso do prefeito e da secretária. Não pode o cidadão ficar de meia-noite até 6 horas da manhã ou 8 horas e depois, em determinado momento, levanta alguém lá e diz que acabou a ficha, que não vai ser mais atendido. A gente sabe que é uma demanda grande? A gente sabe. Agora, é preciso enquadrar essas pessoas para que elas sejam atendidas também. Nós tivemos lá nesse dia, e o Geninho é testemunha, devia ter lá de 300 a 400 pessoas, vereador Gugu. E quando Vossa Excelência esteve lá e falou comigo, vereador, aqui está cheio. E realmente, então a gente vê um número excessivo de pessoas, né, buscando um atendimento, quando a gente tem lá 8 médicos, 6 médicos, sei lá.
E se a gente for colocar 10 minutos para cada pessoa, nós vamos ver que o tempo é curto para atender tanta gente. Então é preciso colocar mais médico, é preciso chamar a secretária, aí vem o trabalho do vereador, a comissão, vamos chamar a secretária e saber da secretária o que está acontecendo. Por que essa fila imensa? E ela vai ter que ter uma explicação. Qual a solução para resolver essa questão de não deixar mais que as pessoas tenham que ir meia-noite para lá para pegar uma ficha, porque não consegue. Então, o vereador Felipe deu a ideia a marcação online, né, via internet. O vereador Lohan falou do 0800. Então, vamos falar com a secretária para implantar essas ideias, para ver se a coisa vai funcionar e que não aconteça mais dessas pessoas ficarem na fila esperando. Tive lá também, e o Geninho viu várias pessoas, quando a gente chega, vão procurar a gente, vereador. E falei também com a secretária, vereador, eu estou com exame há 6 meses, eu estou com exame há 4 meses e tal. E é verdade. E não consegue, alguns meses e tal, e não consegue fazer. E na mesma hora liguei para a secretária, teve uma senhora que passou para mim a informação de que estava lá com o exame que já estava há 8 meses e não conseguia fazer, e eu liguei na hora e falaram que ia resolver a situação. Então a gente está cobrando, é preciso fazer a crítica, mas buscar a solução também. Não só a crítica pela crítica, presidente, buscar a solução. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Só para... Na última sessão de terça-feira eu critiquei porque só tinha um funcionário ali para o atendimento. Então a crítica é exatamente essa, o número de a fila estava enorme e foram muitos funcionários dali mandados embora recentemente. Então era só para que tenha mais uns 2 ou 3 atendentes, a gente ia diminuir a fila e a sociedade, a população ia ficar saindo de lá mais satisfeita. É só para deixar isso muito claro. Vereador Gugu, agradeço e Vossa Excelência está fazendo o papel correto. É ir lá, fazer a crítica, mas vai lá buscar a solução para resolver a questão. Né? Nós sabemos que tem problema na saúde há 12 anos, há 15 anos, há 18 anos. Mas temos que estar sempre cobrando, sempre buscando a melhoria, para que a população cada vez mais tenha o serviço com qualidade, com eficiência, sem esperar esse tempo todo, porque às vezes a pessoa está com uma doença que não pode esperar, e se for esperar vai acabar morrendo. Então a gente tem que buscar, tem que trazer a secretária, convidar a secretária para conversar, que não seja aqui, mas com a comissão ali, e apresentar as situações decorrentes do dia a dia, para poder a gente buscar a solução. A gente fala, na saúde está faltando isso, está faltando médico, não sei o que e tal. O orçamento vai chegar agora, em setembro. Então, vamos buscar essa informação com a secretária, qual é a demanda, por que o exame está levando 6 meses, por que muita gente chega, a cota de exame daquele mês acabou. Então, nós vamos avaliar, junto com o nosso setor financeiro da Câmara, presidente, onde se gastou mais na saúde que não devia ser gasto e aonde está precisando, para cobrir esses exames que estão faltando, e nós vamos ter o poder de transferir isso agora no orçamento. Por que não teve determinados exames, quando chegou na metade do mês, acabou? Vamos colocar qual foi a demanda. A previsão foi de 100 exames dessa natureza. Mas a demanda foi 150. Vamos colocar recurso para 150. E vamos fiscalizar para ver se os 150 estão sendo feitos. Então, eu acho que é isso. O orçamento está aí. As escolas. Vamos aqui. Os vereadores assumem um compromisso. Vamos colocar o recurso para fazer 1 ou 2 escolas. E o prefeito, ele tem atendido. Todos aí, ninguém pode reclamar. Tudo que foi colocado de emenda parlamentar, no caso aqui dos vereadores, foram executadas. E todos falaram aqui, poxa, nunca prefeito nenhum executou aquilo que os vereadores propuseram. E agora está sendo executado. Então vamos colocar, já é um compromisso, todos os vereadores, colocar no orçamento agora a construção de uma escola. Em setembro agora, vamos colocar.
É tarde, mas antes tarde do que nunca. Me permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Nessa questão da saúde que Vossa Excelência falou, eu também estive, depois de terça-feira, tivemos uma discussão aqui em plenário sobre a saúde, e eu também estive na policlínica. E Vossa Excelência coloca com propriedade essa questão de uma demanda, a necessidade de um recadastramento, porque se sabe que não é de hoje, nós temos um histórico de pessoas que não são do município, que são atendidas pela rede de saúde, não na emergência, que todos nós temos que entender que o hospital atende quem chega numa emergência, seja de Búzios, seja dos Estados Unidos. Agora, na policlínica e nos módulos, o atendimento é para o cidadão buziano, assim como tem que ter esse atendimento em Cabo Frio para quem é de Cabo Frio, em São Pedro da Aldeia para quem é de São Pedro da Aldeia, e por aí vai. O município tem que dar resposta para o seu cidadão, e cabe ao município de Búzios garantir isso para o cidadão buziano. Mas é uma demanda grande. A especialidade é atendida quantas vezes na policlínica? A especialidade de ginecologia são 2 dias, 1 dia. Calcula isso pelo número de pessoas que vão ser atendidas no dia, no final do mês, quantas vagas, a princípio, mais ou menos, vão ser disponibilizadas para o cidadão. É certo que se a demanda for maior, alguém vai deixar de ser atendido naquele mês, porque vai chegar num ponto, olha, não tem mais vaga para esse mês. Então isso pode ocorrer, e aí, como Vossa Excelência falou, tem que se buscar soluções para que se possa atender mais pessoas naquele período. Então, a gente conviver com uma demanda que se atende uma quantidade e tem uma menor quantidade, são 500 vagas, se atende 500, e 20, 30 não são atendidos naquele mês, isso é algo que preocupa, porque o ideal é que se atenda a todos, mas que se busque solução para isso. Agora, o que é perverso, eu tenho falado sempre, é você ter essa situação, mas você não explora a questão de 500 atendidos e 30 que não são atendidos. Você pega um daqueles 30 e explora isso como sendo uma falta de responsabilidade da autoridade pública, é um desleixo, ninguém está preocupado com isso. Não. Eu acho que a lógica é essa. Tem uma demanda que se atende e alguns que não são atendidos por um sistema que deveria ser mais eficaz. E vamos buscar solução para isso. Agora, explorar a minoria que não é atendida e que eu vou lá, abraço e resolvo a situação dessa minoria, explorando politicamente isso é que é perverso. Isso é que não pode ser. A lógica não pode ser essa. Não se deve explorar a carência da minoria, mas sim entender que essa carência existe e buscar solução para que essa minoria também seja atendida. É esse o entendimento. É isso que nós temos que discutir. Vossa Excelência está de parabéns, porque apresenta essa lógica de um entendimento que há sim uma carência, há sim uma necessidade de aperfeiçoar, de melhorar as instalações, de ter mais profissionais habilitados para atender a demanda. Agora, nem sempre isso é possível, porque sempre vai ter alguém que não vai poder ser atendido no mês de agosto, vai ter que ser atendido no mês de setembro. E ontem eu vivi um episódio lá, porque sou vereador e alguém me encontrou lá, me chamou, que é uma situação, vereador, que é do atendimento, que é aquela coisa de quem responde pela coordenação de um órgão ou de um setor, que tem que exercer essa liderança na hora que é preciso. Uma pessoa com câncer, psicologicamente abalada, queria apenas que o médico que a atendeu em outra ocasião e que tinha uma consulta marcada para o dia 27 do mês de agosto, ela só queria que o médico prescrevesse uma atualização daquela receita de uma medicação de câncer. E na hora ela estava tendo dificuldade para ter esse atendimento. E eu falei para o responsável, não é ela que tem que ir ao médico, nem precisa, a consulta dela é dia 27, que seja, mas essa prescrição, você que é o coordenador e quem decide isso aqui, pega esse negócio, resolve lá com o médico e entrega para a senhora. É só isso. Então, nessa hora, na administração, tem servidores que exercem uma função de direção, de chefia, mas que tem que ter mais sensibilidade, porque é o tipo de caso que ele está lá para resolver. Ele está lá para resolver, porque não compromete o atendimento e resolve. Vereador, terminando, você desculpe que eu me estendi, mas, vereador Genilson, o responsável foi lá, pegou a receita, eu me virei, estava saindo, nem cheguei a sair dali daquele espaço da policlínica, 1 minuto depois. 1 minuto depois a senhora já vem agradecida,
com a receita, com a nova data para comprar o remédio dela, porque é um remédio até que não tem na rede, ela ia comprar numa farmácia. Mas ela saiu de lá com a receita como tinha que ser. Aí eu pergunto, precisa do político para resolver isso? Não precisa não, é um servidor sensível a uma demanda daquele momento, que ele não está privilegiando ninguém, ele está resolvendo uma situação de emergência e que ele está lá designado, recebendo um salário, exercendo uma função para isso. É uma situação que ele resolve, mas ninguém. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Messias. A gente sempre tem falado disso, o vereador Lohan também tem cobrado e falamos na reunião com a secretária. O hospital precisa de um administrador, alguém que seja responsável para atender o parente do paciente que está internado. A informação, está faltando isso e continua faltando, e já falei com a secretária, tem que colocar alguém responsável para dar uma satisfação para o parente do doente que está lá internado e que a pessoa não sabe o que está acontecendo. E a gente já falou isso, está cobrando e vai continuar cobrando. Uma outra coisa que eu queria para finalizar, presidente, são duas coisas. O depósito de apreensão que recebe os carros apreendidos, a gente já pediu o auxílio da Procuradoria para que a gente possa fazer uma alteração na lei, porque as pessoas têm procurado a gente por cobrança que eles entendem que é indevida. Por exemplo, rapidamente, o carro foi apreendido agora. Se ele tiver ok, ele só foi apreendido porque estava em cima da calçada ou alguma outra coisa, ele está com a documentação que não há necessidade de ir ao Detran, se ele for lá daqui a meia hora para retirar o carro, ele tem que pagar uma diária. Porque o carro entrou no depósito, ele tem que pagar uma diária. Então, se nós fizermos uma alteração, onde diz na alteração que a primeira diária se dará 24 horas após a apreensão, a entrada do veículo no pátio. Acabou, ele não vai poder cobrar uma diária no mesmo dia. E eles estão cobrando 2 diárias em um dia. O carro foi apreendido agora. Você vai lá retirar amanhã, você paga hoje e amanhã. Se você for lá retirar antes do meio-dia, você tem que pagar uma diária só. Se você passar do meio-dia, tudo bem. É aceitável. Então nós vamos fazer essas alterações e não permitir esse tipo de cobrança. Para finalizar, presidente, que eu gostaria de pedir a colaboração de Vossa Excelência. Eu tive no Detran e as pessoas estão reclamando muito e com razão. Se qualquer cidadão buziano hoje tentar agendar a vistoria do seu carro no Detran aqui de Búzios, não consegue. A gente sabe, entende que é Estado, que é para atender todo o Estado. Agora, não pode. A gente vai lá, vê uma fila de 20, 30 caminhões, não sei quantos carros, tudo com placa de outros municípios, e o cidadão buziano não pode emplacar o carro aqui, não pode fazer a vistoria, porque não tem vaga, ele tem que buscar outros municípios. Então, nós vamos buscar com eles, saber o porquê disso, por que esses caminhões que estão vindo para cá não emplacam aqui no município, não emplacam no município deles e vêm emplacar aqui. Então, no mínimo, é para a gente pensar. E aí, as pessoas não conseguem emplacar. Então, estive no Detran, conversei com a responsável, mas gostaria de pedir a Vossa Excelência, junto com os demais vereadores, que nós pedíssemos essa informação, o porquê que está ocorrendo isso, das pessoas não conseguirem, mesmo entendendo que o município tem que atender a todo o Estado. Agora, o que está acontecendo é um absurdo. Os buzianos não estão conseguindo fazer vistoria aqui no município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. E quero parabenizar Vossa Excelência pelo esse tema tão importante. E eu tive lá no Detran. E a menina disse, nós somos muito ágeis, é por isso que todo mundo quer aqui. Eu disse, mas vocês são ágeis demais, não está achando, não? Ela riu. Eu falei, não, mas vocês estão todo mundo emocionado aqui, porque aqui é rápido, atendo 150 pessoas por dia. Eu olhei para ela assim, você tem razão, eu que estou errado. Aí ela falou, não, porque quem comanda é o Estado que marca para aqui. Então ele marca para o lugar onde não tem muita dificuldade, né? Como o vereador falou. Se lá ele não consegue, aqui consegue, alguma coisa tem por trás, irmão. Eu não quero dizer, não, irmão, mas tudo bem. Quanto à policlínica, vereador Messias, sem razão, nós tínhamos lá um Otto, cara, um cara bacana, independente de política ele. É uma pessoa apolítica, um cara sensível, amável, certinho. E parece que foi substituído por uma pessoa, irmão de um amigo do governo. Quer dizer,
É difícil. Assim, realmente, vereador Messias, Vossa Excelência vai ter que intervir em algumas situações, realmente. Está tudo certinho, presidente. Vereadora Joyce, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 15 minutos. Aliás, desculpe, de 10 minutos, por causa do tempo do horário da sessão. Mas prometo não polemizar. Mas eu quero continuar falando aqui da questão da saúde. E a gente vê na pauta de hoje algumas indicações, até do vereador José Márcio, pena que ele não está aqui, mas a assessoria se faz presente, que é um fato tão importante, a construção de novas UBSs. Eu, por exemplo, eu vejo uma aqui para o bairro de Manguinhos, de muito, muito importante. Eu sou do bairro de Jeribá. Então, Jeribá, Manguinhos, Alto de Búzios, todo mundo vem para a policlínica. E aí acontece que, às vezes, os próprios moradores ficam fora da cota, porque a cota tem para os PSFs, a cota tem para a Unidade Básica de Saúde, mas a cota para morador de Jeribá e para morador de Manguinhos não tem. Então, acredito eu que Jeribá deva ser também um dos próximos bairros aí a merecer uma unidade básica de saúde, porque se trabalha com cota. E a gente continua falando aqui a questão da problemática, porque muito além de poder resolver essa consulta online ou consulta no 0800, precisa de profissional. Precisa ter profissional. Eu falei aqui na sessão passada, a gente está com déficit de agente comunitário de saúde. É uma vergonha a gente ter só uma agente comunitária dentro do bairro da Baía Formosa. Lá são mais de 400 famílias. E pelo programa de saúde da família, o programa federal, cada agente de saúde ele é responsável por 150 famílias. E a gente está com déficit. Hoje, dentro dos bairros, o agente não consegue ir nos lares. E se o desejo, se a intenção, se a vontade é fazer a saúde preventiva, de modo que o cidadão não pare na emergência do hospital, esse trabalho precisa funcionar. E aí, o vereador Messias, presidente da Comissão de Seguridade, já trouxe, acredito eu, não lembro se foi pela própria comissão, o pedido, através do requerimento, do andamento, não é? De como está a questão dos agentes comunitários, do processo seletivo para novos agentes comunitários de saúde. Porque nós estamos com esse problema. E, vereador Messias, eu também quero, presidente da comissão, desde já pedir, através da comissão, que analisemos um processo que tem pedido pelos agentes comunitários, que eles querem saber o reconhecimento da categoria. Se vai ser, que tipo de regime jurídico é o de contratação dos agentes comunitários. Hoje tem esse problema. Eles não são reconhecidos nem pela CLT, nem como estatutário. Hoje, se um agente comunitário quiser sair e ele pedir para sair, ele não tem direito, ele não consegue pegar o fundo de garantia que está sendo mensalmente pago, depositado para esse servidor. Mas ele não consegue. Então, esse processo, ele já pede um aumento da reposição, a reposição, né, salarial, porque foi uma aprovação por lei federal que aconteceu, o reajuste salarial e também o reconhecimento de que tipo de regime eles estão enquadrados. Então, isso é importante, já que um processo existe dentro da prefeitura, que a gente peça, solicite, através da comissão, o requerimento solicitando justamente todo o teor desse processo dos agentes comunitários de saúde. E eu quero também dizer que estive há um tempo atrás com o secretário de Turismo e Cultura e nós conversávamos, entre outras coisas, sobre o projeto que já virou lei agora, foi sancionado, da memória oral buziana, e ele disse que há na prefeitura, ainda na procuradoria, para acontecer e para vir para esta casa, o Conselho de Patrimônio.
Eu tenho visto aí a cobrança de todos os vereadores com relação ao plano diretor, solicitando o tombamento, né, de alguns prédios importantes, históricos, né, da nossa cidade, e que os marcos históricos também. E esse conselho, a criação desse conselho é importantíssimo para que a sociedade esteja participando. Então, é um apelo para que a Procuradoria do município, tão logo, libere esse projeto de lei que é para a regulamentação do Conselho do Patrimônio. E a gente tenha, de fato, o tombamento de pontos importantes, de prédios importantes. Uma parte, vereador Felipe Lopes. Vereadora Joyce, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso dessa manhã. E Vossa Excelência tocou um assunto muito importante sobre a questão da falta de agentes comunitários de saúde na Baía Formosa. Né? Nós temos também um problema lá na Baía Formosa, que também é um módulo. Vossa Excelência, que está sempre conversando lá com os moradores, sabe desse problema. E os moradores têm interesse de ter a ampliação do módulo, inclusive mais perto da divisa do município também. Então, o governo fez uma pracinha lá, poderia fazer um módulo, poderia ouvir a população e saber o que a população de fato quer. Mas eu me preocupo também com Vossa Excelência ao dizer que está faltando agente comunitário de saúde, porque daqui a pouco o pessoal do governo vai estar dizendo que Vossa Excelência está mentindo, né? Vai querer defender de alguma forma essa falta. Mas Vossa Excelência, independente de questões partidárias, trago a esta sessão, a esta tribuna, assuntos de importância, né? Defendido assuntos importantes. Então, eu parabenizo Vossa Excelência que levantou esse ponto da falta de agentes comunitários, né? Que a gente sabe que é verdade, né? E que alguns tentam sempre esconder. E aí a Vossa Excelência não está explorando aquele que deixou de ser atendido, não. É muita gente que está deixando de ser atendida. Né? A saúde é caótica mesmo, em todos os aspectos. Não adianta querer defender, não. Então, parabéns pelo discurso de Vossa Excelência dessa manhã. Obrigado. Obrigada, vereador Felipe Lopes. É um assunto que a gente já vem falando, porque essa cobrança dos agentes ela não é de hoje. A gente vem cobrado porque desde que aconteceu o processo seletivo, se eu não me engano foi em 2009 ou em 2010, alguns agentes foram embora. Alguns agentes não ficaram. E aí a gente sabe que há um fluxo crescente a cada dia de pessoas e mais pessoas que optam por vir morar em Búzios. Né? A gente tem, por exemplo, a falta de uma UBS no bairro da Marina. Todo mundo na Marina sai de lá para cá e vem para a Policlínica. Também não tem cota. Então, isso precisa realmente ser corrigido ano após ano, assim como na educação. Mas eu quero frisar sempre que a saúde e a educação são duas pastas que mais se tem, vereador Henrique Gomes, que mais se tem orçamento. São dos orçamentos mais caros. Se eu não me engano, educação está aí na casa de 54 milhões, do nosso orçamento de 215 milhões, e educação 54 e saúde 58. É um pouco mais da metade do nosso orçamento de 215 milhões para esse ano de 2015. Então, eu fico preocupada quando se fala aqui. Ontem eu ligava para a saúde, porque essa questão das filas nos preocupa demais, essa questão da irritabilidade, do cidadão estar irritado de não conseguir marcar a sua consulta, porque chega lá e aí, quando está perto da vez, vem alguém de dentro da policlínica e diz assim, mas acabou as vagas para esse mês. Então, eu conversava isso com a subsecretária Carolina. Eu falava, subsecretária, não dá para esse tipo de coisa acontecer. A pessoa já por 3 meses ir para uma fila, levantar de madrugada, tentar pegar a sua senha e não conseguir. Porque quando chega perto da porta da esperança, vem uma voz e diz, acabaram as senhas, acabaram as vagas. Então, isso é algo que precisa ser corrigido. E falar sobre essas cotas, e ontem eu ligava e ela não pôde me atender, a Gil não pôde me atender. O Tribunal de Contas estava aqui. O Tribunal de Contas, né, para assistência que está aqui, está quase sempre em Búzios, assim como nos outros municípios, está quase sempre na saúde. E a gente sabe que depois as contas do prefeito, do executivo, vêm para cá.
E aí, vereador, falar de saúde, com o Tribunal de Contas vindo, e a gente tendo que acompanhar esse fluxo de cotas, né, de vagas que são abertas e que, de repente, não são todas usufruídas, e que talvez pessoas que também consigam a sua marcação faltem as suas marcações, daqui a pouco a gente vai precisar de ter uma auditoria também na saúde. Né? Já tem o trabalho do Tribunal de Contas, a gente vai precisar ter uma auditoria para acompanhar essa situação toda. Porque o que está acontecendo? Né? Então, isso é importante para a gente, mas eu sempre falo isso com bastante segurança, porque tudo que se é falado, antes de ser falado aqui, eu ligo primeiro. Eu ligo primeiro para saber, subsecretária, secretária, o que está acontecendo? Vamos conversar, assim como a secretária Deise também de Educação. Nada é oculto, não. Eu acho que o diálogo tem que ser em todo momento. Até porque a população nos cobra. Eu falava isso aqui, eu tive lá para levar meus filhos, e a médica, que era para chegar 1h, chegou 2:20 da tarde. Eu estou lá como mãe, eu estou lá como cidadã, mas todo mundo olha para minha cara. A vereadora não está vendo isso, não? Ué, então a gente tem que cobrar. Fui lá, chamei o servidor, né? Ele não gostou muito, porque eu, antes de falar com ele, falei com a secretária. Ele não gostou, mas a gente não está aqui para isso, não. A gente está aqui para atender a população. A gente está aqui porque fomos colocados aqui e a população conta conosco para representá-los. E falar em representação, eu sempre bato nessa tecla para encerrar. Ih, já estou com 11. As vans, senhor presidente. O senhor presidente sabiamente tocou nesse assunto aqui, nesse ponto, em uma outra sessão. E eu sou moradora de Jeribá, a gente sabe que nós não temos vans para Jeribá, canto esquerdo, canto direito, nós não temos vans para Ferradura, nós temos um projeto de mobilidade, sim, né? Lei da mobilidade urbana, mas até isso sair do papel é necessário um diálogo, é necessário chamar as cooperativas, ver o que pode ser feito para atender essa população. A gente tem senhoras na armação que estão há muito tempo, também não é de hoje não, mas estão há muito tempo pedindo para as vans, para poder elas entrarem ali nos ossos, porque vão com sacolas de compras. Pessoas que não têm um automóvel e que vão com sacolas pesadas, senhoras, mães. Então, a gente precisa trazer essa conversa, esse diálogo, chamar o secretário Geraldinho para conversar com o departamento que ele tem, que tem na Secretaria de Trânsito, para discutir isso, porque é um desconforto. É um desconforto muito grande, até o dia de hoje, 19 anos de emancipação, e ainda alguns bairros descobertos com o transporte. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, vereador, e parabenizo pelo tema. É de suma importância que nós vamos infelizmente, ter que encarar essa realidade e trazer a discussão para essa casa. A demanda é muito grande, principalmente moradores da Rasa. Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Geomíris da Costa Gomes Filho. Vereador Genilson Drummond de Pina. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador José Márcio Moreira dos Santos, ausência justificada. Vereador Leandro Pereira dos Santos, ausência justificada. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva, presente. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, reabro a sessão. Solicito a autorização da plenária. Solicito a plenária, a autorização da plenária para ir para a ordem do dia, tendo em vista não tendo mais oradores. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis como estão, aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Registrar a presença do vereador Geomíris Gomes. Registrada a presença. Solicito o primeiro secretário a fazer o parecer do projeto de lei 064 de 2015, que dispõe sobre instituir auxílio-refeição para os servidores efetivos do Poder Legislativo e das outras providências. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 64 de 2015,
parecer, as comissões reunidas por força do requerimento de urgência especial de número 27 de 2015 constataram que a presente proposição dispõe sobre instituir o auxílio-refeição aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Armação dos Búzios e da outras providências. A proposição é constitucional, tratando-se de matéria de interesse local, nos termos do artigo 22, inciso 1, da Constituição da República. O referido auxílio-refeição contempla os princípios e diretrizes da Lei Orgânica e do Estatuto dos Servidores Públicos do município, respeitando assim o artigo 47, inciso 4, do referido diploma legal. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto na Lei Complementar número 95 de 1998. No que tange ao mérito, não se vislumbra qualquer óbice à sua aprovação, pois está de acordo com as dotações orçamentárias da Casa. Além disso, garante um importante direito aos servidores efetivos da Câmara Municipal. Opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. É o parecer. Assinam pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Felipe Nascimento Lopes, presidente, vereadores membros, Geomíris da Costa Gomes Filho e Joyce Lúcia Costa dos Santos. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador Lohan Gomes da Silveira, presidente, vereadores Messias Carvalho da Silva e Geomíris da Costa Gomes Filho, membros. Feita a leitura do parecer conjunto, senhor presidente, ao projeto de lei de número 64 de 2015. Em votação, projeto de lei de número 64 de 2015. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado o projeto. Aqui deixo mais uma vez agradecimento a todos os vereadores que aprovaram esse projeto de suma importância para o funcionalismo dessa casa, efetivado dessa casa legislativa. Requerimento número 062, ele já declarou o voto dele já. Já declarou. Requerimento número 62 de 2015, requerente vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito quantidade e localização das escolas do município e seus níveis de ensino, número de creches, número de alunos matriculados na creche, número de alunos na educação infantil, número de alunos no ensino fundamental, do primeiro segmento, número de alunos do ensino fundamental do segundo segmento, bem como também o número dos programas educacionais, programas de alfabetização, entre os outros números de alunos, nome das escolas que desenvolvem o projeto de correção de fluxo. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Foi rejeitado por 4 votos a 2. Requerimento número 061. Senhor presidente, é questão de ordem. Questão de ordem. 4 votos? O vereador Lohan já deixou declarado o voto dele contrário. Ah, ok. Desculpa, tá? Obrigado, irmão. Requerimento número 61 de 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito cópia de relação dos expositores cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, que comercializam na feira municipal perurbana. Em votação, o senhor vereador favorável na questão, aprovado por unanimidade. Vereador Zé Márcio Moreira dos Santos, dispõe sobre solicitar do excelentíssimo prefeito construção da unidade básica de saúde, UBS, para atender a população localizada no Capão, Rua Custódio Alves, de Armação dos Búzios. Em votação, os senhores vereadores que foram favoráveis nessa questão, aprovado por unanimidade. Também do vereador Zé Márcio, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito a construção do sede própria da unidade básica de saúde, só dá UBS aqui, hein? Para atender a população do bairro de Manguinho. Parabéns aos vereadores. Em votação, senhores vereadores que foram favoráveis nessa questão, aprovado por unanimidade. Vereador Genilson Drummond de Pina dispõe sobre solicitar do seu prefeito que seja viabilizado uma ambulância, Geomíris da Costa Gomes, né, Genilson? Não. Eu tenho imóvel no período de 24 horas para o centro da cidade. Em votação, senhores vereadores favoráveis nessa questão, aprovado por unidade. Vou constar no registro em 5 minutos finais, vereador Geomíris, vocês têm tempo de inventário de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, mais uma vez, demais vereadores, assistência presente e nossos amigos internautas. Só para vir cobrar aqui a Secretaria de Serviços Públicos, que ao longo do meu mandato eu venho valorizando, vereador Genilson, as honrarias das pessoas que contribuíram e contribuem
ainda para o desenvolvimento da nossa cidade. Alterei o regimento interno para exatamente ficar a critério do vereador as honrarias. Ao longo desses 2 anos e meio, eu venho homenageando aqueles que realmente devem ser homenageados. Então, ontem passando ali no Poço da Barrica, Poço do Quilé, ali ao lado do Caíca Motos, e aquilo me chamou muita atenção, porque conversando com algumas pessoas que dali tiravam a água, lavavam as roupas, e ontem eu passei ali, fiquei muito decepcionado, tirei algumas fotos e fiquei um pouquinho constrangido. Foi feito, acho que no governo anterior, uma reforma, estava bem bonito. E ontem pude passar lá, um mato enorme. Então eu venho aqui só para cobrar. Eu gostaria de ver aquilo lá de uma outra forma. Eu ouço muito dessas pessoas que eu estou homenageando, e já foram homenageados, falando muito bem daquele poço. Aí passam ontem ali, o mato está uma altura absurda. É só para cobrar e apontar mais uma vez. E gostaria de, mais breve possível, que aquilo esteja limpo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Parabéns, até porque aquilo ali foi uma indicação de um vereador, não sei quem foi, na verdade foi atendido. É uma honraria ao nosso município, é um local histórico. Não havendo mais nada tratado do expediente da ordem do dia, essa presidente encerra a presente sessão e deseja a todos um bom final de semana. Abraço. Encerrado.